Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre dissertação com foco no Enem. Essa aula, pessoal, é direcionada aos alunos da Escola Estadual Saturnino de Souza. Bem-vindos. Então, o que vamos aprender hoje na aula, né? É como exercitar e produzir uma introdução para a dissertação do Enem, compreender estratégias linguísticas para a introdução do texto dissertativo, reconhecer alguns modelos para aprimorar a introdução. Pessoal, é bom lembrar sobre as características do texto dissertativo argumentativo. Bom, esse tipo de texto ele possui duas naturezas, dupla natureza, né? Então, ele é argumentativo porque ele defende uma ideia, uma tese, e ele é dissertativo porque se utiliza de explicações para justificá-la. Como nós podemos ver aqui, nós temos aqui um esqueleto, né? Um modelo para vocês seguirem lá na prova do Enem. Bom, como vocês têm 30 linhas para desenvolver seu texto, é importante, gente, dividir em 4 parágrafos. Algumas pessoas utilizam 5 parágrafos, mas eu aconselho a utilização de 4 parágrafos. Vamos dividir os parágrafos. O primeiro parágrafo para a introdução. Na introdução, gente, você vai contextualizar, apresentar um filme, uma música, uma série da Netflix que tem a ver com o tema, claro, apresentando o tema e a problemática e, enfim, a sua tese, que é a sua opinião, seu ponto de vista em relação ao problema levantado. Na tese, você vai ter dois argumentos para desenvolver um desenvolvimento. São eles o argumento 1 e o argumento 2. Percebo que cada um fica em um parágrafo. Aqui vocês podem visualizar mais ou menos assim 2 parágrafos. Então eu tenho aqui um parágrafo e eu tenho aqui 2 parágrafos para o desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, vocês vão desenvolver os argumentos que você utilizou aqui. Em outro vídeo, vocês vão ver o detalhe pertinente ao desenvolvimento. Agora, nós vamos estudar a introdução, as características, alguns modelos. Então, vamos atentar para a introdução. Para finalizar, né, aqui, nós temos aqui a conclusão, que é mais um parágrafo, o último parágrafo de conclusão, que a gente apresenta a retomada do problema, da tese, né, a proposta de intervenção e a retomada da tese, né, a reafirmação da tese. Isso a gente vê também em outro vídeo com mais detalhes. Bom, pessoal, como foi falado no slide anterior, a introdução ela possui 3 elementos importantes, são essenciais, né, para a confecção da introdução. O contexto, né, a contextualização, o tema e a tese. O contexto, gente, pode ser a menção de um livro, pode ser um filme, uma série da Netflix, uma música do cenário nacional. Então é importante você contextualizar com uma menção a um fato histórico, a um dado histórico. Depois que você contextualizar a sua redação, você vai apresentar o tema. Geralmente os temas do Enem são complexos, é um período inteiro, né, sobre o tema. Então o que é que você vai fazer? Você vai ler o tema, entender. Depois que você entender, você vai transformar o tema com suas próprias palavras, fazer uma paráfrase, escrever o tema com as suas próprias palavras. Depois disso, vocês vão apresentar o seu ponto de vista, que é a tese. O que você pretende defender? Na tese, você vai utilizar 2 argumentos para defender sua opinião. Os argumentos, pessoal, são recursos que serão desenvolvidos nos próximos parágrafos do desenvolvimento, tá bem? Então agora nós vamos ler alguns modelos prontos para a nossa introdução, para a gente se inspirar, né, para produzir o nosso modelo de introdução. Então, quais são os possíveis modelos de introdução para a redação? Há inúmeros modelos, gente. Há inúmeras formas de iniciar uma redação. Portanto, cabe a você escolher a mais adequada ao texto, seu estilo de escrita e argumentação. Observe a seguir alguns modelos de introdução para a redação. Citação. Veja um exemplo do tema Desafios da Educação no Brasil do século XXI.
Bom, pessoal, a citação ou citar alguém é quando você coloca uma afirmação, uma frase de um estudioso da área, um estudioso especializado. No caso, como se trata da educação no Brasil, o candidato ou a candidata, né, que fez esse texto utilizou Paulo Freire. Paulo Freire é um dos maiores educadores nacionais. É muito conhecido mundialmente, inclusive. Então diz assim o texto. O educador e filósofo Paulo Freire, brasileiro Paulo Freire, afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Pronto. Ele já citou aí e já contextualizou, já trouxe aí o tema educação, mas ele não apresentou ainda a tese, né? Ele vai apresentar agora o problema, que é o tema, e a tese. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebam aí o tema, ele fez uma paráfrase da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Aí já é a tese dele, né? Considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Olha aí um exemplo, né, de utilizar uma citação. Você pode utilizar a citação, esse modelo, para iniciar a sua redação, a sua introdução. O outro modelo, pessoal, é a definição, né? Então vocês podem ver aí, né, com o tema sedentarismo, o grande mal do século, ele fez assim: define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Percebam que essa parte em negrito, né, é justamente a definição do que é sedentarismo. Então o candidato escolheu esse modelo para contextualizar o tema e iniciar a sua redação. Vocês podem também utilizar esse modelo, essa forma de começar a redação de vocês, ok? Um outro modelo, pessoal, é a exemplificação, né? Então, veja o exemplo que preparamos para você sobre o mesmo tema do tópico anterior, que é sobre o sedentarismo. Iniciou assim: segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Bom, gente, esse candidato, esse escritor, né, esse autor desse texto, ele pediu, né, ele recorreu, na verdade, à exemplificação para iniciar a sua redação. Então, vocês também podem utilizar exemplos para começar, né, a sua redação. E depois ele apresenta o tema, né, o recorte social, e apresenta a sua opinião através da tese. Outro exemplo, pessoal, é fazer uma alusão histórica, né? Uma lembrança histórica. É mencionar um fato histórico, um momento histórico. Então, o tema utilizado nesse foi o Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vejam, essa parte em negrito é justamente a contextualização. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Isso é um fato, né? Na Idade Média, por exemplo, os tribunais de Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se, atualmente, um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela defesa, pela sociedade civil e pelo Estado. Percebam aí, gente, que ele contextualizou, né, o tema sobre intolerância religiosa da Idade Média, um fato importante, né? Olha aí, gente, a importância das aulas de história, né? Muito importante. O candidato, pessoal, também pode fazer de forma afirmativa, com afirmação. Vejam aí o exemplo de uma introdução, né, com o tema A persistência da violência contra a mulher. O candidato iniciou assim: o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Isso é uma afirmação.
o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. O candidato também pode fazer uma comparação, né? Então, fazer de forma comparativa. O próximo exemplo é sobre o tema o histórico desafio de valorizar o professor. Ele iniciou assim: os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido muito bem distinta. Percebam, gente, que ele fez uma comparação entre os Estados Unidos, uma potência mundial, né, com o Brasil. Ele continua, né? O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Então ele fez uma comparação, vocês também podem utilizar esse modelo para iniciar a redação de vocês. Ok? Bom, pessoal, só para a gente lembrar, né, as dicas, né? No início da dissertação, da sua redação, é necessário que o autor deixe claro o contexto, né, que pode ser um trecho de um livro, um filme ou um momento histórico, o tema, né, perceber o tema geral, o recorte social e fazer uma paráfrase, que é escrever com as suas próprias palavras, e a tese, né, que é o que o candidato pretende defender por meio de dois argumentos. Os argumentos são recursos que vocês vão desenvolver lá no desenvolvimento, ok? Então, pessoal, eu trouxe uma introdução para análise da redação Nota 1000 do ano passado, 2019. É do aluno, do candidato, né, Gabriel Lopes, do Rio de Janeiro. Então, o tema da redação é democratização do acesso ao cinema no Brasil. E ele iniciou assim: o longa-metragem nacional, Na Quebrada, revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto Criar, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Ele apresentou aí, gente, a contextualização dele com um longa-metragem nacional, né? Que é o Na Quebrada. Percebam que ele colocou entre aspas, porque é importante, né? Obra, filmes, você colocar lá aspas para mostrar que se trata de uma obra, de um filme importante. Agora ele apresenta, né, o tema. Vejam que ele fez uma paráfrase de democratização do acesso no cinema no Brasil. Veja como ele colocou aí. Está em itálico. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, olha a coesão, ainda representa a história de parte minoritária da população. Haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo às classes menos favorecidas. Agora vejam a tese, a opinião dele, né? Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Então ele apresentou aí os argumentos para desenvolver lá no desenvolvimento. Vamos ler outra. Bom, pessoal, aqui é outra redação, também nota 1000, do ano passado, 2019, com o mesmo tema. O candidato que fez essa redação é Daniel Gomes, ele é de Fortaleza. Ele iniciou assim, para contextualizar a redação. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Percebam que ele contextualizou apresentando, gente, um filme do cenário nacional. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil,
ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Percebam, gente, que ele disse o que tem lá no tema, mas com as suas próprias palavras. Então ele fez uma paráfrase. Agora ele apresenta os argumentos, né? A sua tese. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então ele tem dois argumentos, que é o Estado, né? O Estado que não toma uma postura mais adequada e a negligência de algumas empresas. Então ele tem dois argumentos para desenvolver um desenvolvimento, ok? Bom, a nossa motivação, né? Pense, idealize, tente, faça, faça de novo, continue fazendo, até alcançar o sucesso, né? Bom, pessoal, nossa aula acabou, então aí estão as referências, né, que foram utilizadas nessa aula. Nós agradecemos, até mais.